Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 27 de fevereiro e no resumido número 252, um botão para desligar a IA, extinção da imprensa, redes sociais proibidas para menores, direito universal à criptografia, o fiasco da geração de imagens do Gemini, Apple Sports e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como eu falei semana passada, sigo coletando assinantes para a nova newsletter do Resumido, O Futuro Explicado. Quem quiser é só procurar o link no resumido.cc ou digita aí direto resumido.ghost.io. Ghost é G-H-O-S-T. E aproveita que essa voltinha nela de graça vai ser temporária, hein? Eu só vou iniciar o envio da newsletter quando chegar a 2.000 assinantes, então não deixe de assinar e espalhar para mais gente. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Esse som é o de uma impressora produzindo um jornal em papel. Não parece faltar muito tempo para isso aí se tornar um áudio obsoleto. Para a geração Z, já é, claro. Para eles, se informar é um efeito colateral do tempo que eles gastam no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais. E os veículos de imprensa já sacaram isso e estão se adaptando para atender esse comportamento. Para a CEO da Her Campus Media, mesmo que os consumidores de notícia dessa geração sejam menos propensos do que os millennials a buscar fontes de notícias confiáveis diretamente, ir até o site, ir até onde a notícia está, a geração Z recebe notícias quer queira, quer não. E a maior parte delas vem do TikTok, principal fonte de notícias para a geração Z. Segundo uma pesquisa da Pew Research Center do ano passado, 1/3 dos adultos com menos de 30 anos costumam usar o TikTok regularmente para notícias, um aumento de 255% desde 2020. As redes sociais se tornaram um ponto de descoberta para tudo, incluindo notícias, mas isso não significa que a geração Z não faça pesquisas adicionais ou tenha conversas mais aprofundadas sobre os tópicos que tem interesse. Por isso que veículos de mídia voltados para o público mais jovem já começaram a postar vídeos explicativos nas redes. E não é só no TikTok que esse tipo de conteúdo vem ganhando força. O Instagram também vem crescendo como uma fonte de notícias bem importante nos Estados Unidos, segundo uma reportagem do New York Times. A plataforma não só se tornou um canal informativo, mas também uma fonte de renda para quem adapta conteúdo jornalístico ao formato digital. O Resumido, inclusive, está mais presente nas redes esse ano. Se você ainda não segue, é só procurar @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads e o @urbe, o RBE no Twitter. Influenciadores estão transformando o conteúdo de veículos tradicionais em posts acessíveis no Instagram, atendendo essa demanda por notícias descomplicadas e análises objetivas, que acaba também deixando muita coisa bastante superficial. Mas é um caminho possível para mobilizar uma nova onda de influenciadores de notícias que possam ajudar a combater a desinformação e também a mobilizar os usuários em torno de questões sociais, além de poder divulgar conteúdos mais densos nas suas newsletters e podcasts. Essa semana eu li um artigo da New Yorker com uma pergunta no título: a mídia está preparada para um evento de extinção? O texto discute exatamente o futuro incerto do jornalismo precisando inovar, mudar a relação com o público. A ascensão do streaming ameaçou a televisão a cabo e fez com que empresas como a CNN busquem transformar suas plataformas digitais em centros de notícias atraentes para esse novo público, possivelmente também partindo para modelos de assinatura e relações diretas com os consumidores. Como se sabe, o jornalismo passa por uma crise financeira, com redução de números de profissionais nas redações, e isso, claro, afeta o bom jornalismo. E nada disso vai ser superado se os jornais não reinventarem os seus modelos de negócio, que ainda é bastante baseado em publicidade, cada vez mais escassa devido a essa nova forma de consumir notícias nas redes sociais. A inteligência artificial surge ainda como um fator que pode complicar esse cenário. Não vai demorar muito para o Gemini ou para o ChatGPT começar a entregar respostas
que já vão incluir as notícias do dia sem você precisar entrar em qualquer site. Sem clique, como que os jornais vão ganhar dinheiro e se manter? E sem os jornais, sem notícias apuradas profissionalmente, por fontes confiáveis, de onde as ferramentas de IA vão tirar informações para alimentar os seus sistemas? E aí é a cobra comendo o próprio rabo. Não à toa, as empresas de mídia querem ser compensadas pelo uso do seu acervo no treinamento dos modelos de linguagem das IA. Comentei aqui já do processo do New York Times contra a OpenAI justamente por conta disso. O futuro do jornalismo depende das estratégias que consigam usar as IA como aliadas para o engajamento com o público e para a geração de receita. O New York Times mesmo fez uma transição para o digital muito completa, muito bem sucedida, hoje fatura muito alto com os produtos digitais. E como o sucesso dessa encarnação digital do New York Times está baseado em assinatura, essa sobrevivência do jornalismo depende também de uma conscientização do público de que o jornalismo custa dinheiro. Se tem uma coisa que as onipresentes mensalidades de $20 de quase todos os serviços de IA estão apontando, é que a era dos serviços grátis em troca dos nossos dados está acabando. Agora as empresas de IA vão cobrar pelo serviço e vão ganhar os dados de lambuja, já que a gente vai ter que dar esses dados para tirar o melhor proveito dessas ferramentas. Enquanto isso não acontece, as demissões em massa em grandes veículos e até o fechamento de alguns, como o BuzzFeed e o Gawker, são uma realidade quase inescapável. As IA não são as únicas vilãs. As redes sociais, que aparecem muito como aliadas, também têm um pouco de responsabilidade por essa diminuição de receita, porque na tentativa de manter o usuário dentro das suas plataformas, essas redes dificultam ao máximo a promoção de links de reportagens e o tráfego para os sites de notícias. Até o Google, que tem no cerne do seu negócio a geração de tráfego para link, fez um teste surpresa e removeu temporariamente a aba de notícias da Home para avaliar novas formas de exibir filtros. O Google já esclareceu que o teste era para entender as preferências dos usuários e afirmou que não planeja eliminar permanentemente o filtro de notícias. Durante esse teste, alguns usuários receberam resultados com respostas generalistas geradas por IA, em vez do filtro tradicional de notícias, o que pode indicar uma direção futura para as buscas no Google. Além disso, o Google fechou um acordo de $60 milhões com o Reddit para usar o conteúdo das suas comunidades como dados de treinamento para IA, o que pode aumentar a visibilidade dos posts do Reddit nos resultados de busca no Google. Num mundo onde a gente precisa muito de um jornalismo sério e aprofundado, a gente vai ter mais postagem do Reddit e parágrafos gerados por IA como resposta. Uma análise recente revela que 48% dos principais sites de notícias em 10 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Espanha, bloqueiam os rastreadores de IA da OpenAI, enquanto 24% bloqueiam os rastreadores do Google. 97% dos sites que bloqueiam o do Google também bloqueiam o da OpenAI. As publicações com grande alcance, os de mídia tradicional, tendem a bloquear mais os rastreadores como forma de proteger o seu conteúdo, evitar que ele seja ingerido pelos sistemas de treinamento de IA e acabem aparecendo como resultado sem gerar nenhum clique, como eu acabei de explicar. Durante a campanha eleitoral do Paquistão, o ex-primeiro-ministro e líder do partido PTI, o Imran Khan, fez um longo e entusiasmado discurso de vitória para todo o país. Só que, além de inelegível, ele está preso. O discurso era falso e replicou a voz dele com o IA como parte de uma estratégia do partido para contornar as restrições que foram impostas pelo governo e conseguir mobilizar os apoiadores. A tática teve efeito, o PTI segue forte mesmo com seu principal líder preso. Embora bem criativa, essa iniciativa causou preocupações sobre os riscos do uso de inteligência artificial nos processos eleitorais e também demonstra como pode ser um futuro sem jornais e com notícias geradas e distribuídas por IA. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que a criptografia é um direito humano fundamental. Isso depois que a Rússia exigiu que o Telegram fornecesse as chaves de criptografia dos usuários sob a alegação de combate ao terrorismo. Essa desculpa sempre cola, né? O Telegram recusou, alegou impossibilidade técnica e risco à privacidade de todos os usuários, o que resultou numa multa e numa tentativa de bloqueio do app na Rússia. O caso foi levado ao tribunal em 2019, que concluiu que exigir a decifração desses códigos viola o direito à privacidade e que também é desnecessário numa sociedade democrática.
Estamos falando da Rússia, hein? Every sunrise, I think about how your smile lights up my life. Julia, you are the dream I never dared to dream, and now you are my whole universe. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Carl, I have a secret. Julia, what is it? Carl, I am pregnant. But Julia, you're just an AI inside an iPhone 13 mini. Yes. I'm sorry. Você ouviu aí o papo entre dois aparelhos rodando o ChatGPT conversando entre si. Imagina o que vem por aí. A IA vem sendo integrada em diversos setores e isso levanta muitas questões sobre segurança, privacidade e, óbvio, a ideia de que as IA vão dominar a raça humana. Mesmo que esse domínio ainda possa soar como exagero, instituições como a Universidade de Cambridge, o Oxford Internet Institute e a Georgetown University, além da OpenAI, estão propondo medidas de segurança para controlar e regular a tecnologia. Uma das principais sugestões que foi detalhada no estudo é a implementação de kill switches, uma espécie de botão do pânico para desligar e bloquear totalmente os sistemas de IA nos hardwares para garantir que eles possam ser desativados ou ter o seu desempenho reduzido caso comecem a operar fora do que se espera. Também foi proposto que determinadas tarefas de treinamento de IA só possam ser realizadas com autorização prévia de reguladores externos, usando um sistema semelhante aos links de ação permissiva de armas nucleares. Com a rápida evolução das IA e as aplicações também, que vão desde projetos de infraestrutura de usinas de energia até aplicações militares, a discussão regulatória se torna mais urgente. Estes mecanismos de segurança serviriam para mitigar os riscos potenciais e para proporcionar uma tranquilidade maior em relação à expansão da IA, evitando cenários catastróficos de perda de controle sobre essas tecnologias tão avançadas. Nem toda IA vai ter acesso a controles militares sensíveis, mas não são só armas nucleares que podem causar estragos catastróficos. Quem utiliza chatbots como ChatGPT ou Gemini sabe dos problemas causados pelas alucinações, quando esses sistemas começam a gerar respostas inventadas, algumas vezes sem pé nem cabeça. Na semana passada, o ChatGPT começou a responder os usuários com absurdos sem sentido nenhum. Alguns usuários compartilharam interações estranhas, incluindo umas respostas em Spanglish, que é uma mistura de espanhol com inglês que não significavam nada. O problema começou na terça-noite, foi resolvido na manhã de quarta, e a falha foi atribuída a uma otimização que introduziu um erro no processo de escolha de palavras pelo modelo, resultando em sequências de palavras incoerentes. Um mau funcionamento desse tipo poderia gerar o caos em grande escala nos principais buscadores online, por exemplo. E é justamente um buscador para rivalizar com o Google que a OpenAI está desenvolvendo. Não está claro se o projeto é uma nova versão do Bing da Microsoft ou uma nova ferramenta. A Apple também está testando internamente a sua própria IA, a Ask. Numa entrevista para o podcast Hard Fork, o CEO do laboratório de IA DeepMind do Google disse que é bem possível que a inteligência artificial geral, que é uma IA capaz de executar todas as tarefas possíveis para um humano, chegue já nos próximos 6 anos. 6 anos é quanto tempo tem um resumido e a gente começou a falar disso tudo. Pensa só. O Google teve um problemão com o Gemini semana passada e teve que pausar a função de criação de imagens de pessoas por conta de um erro grave causado por uma iniciativa de diversidade mal calculada. O chatbot estava reescrevendo automaticamente os prompts dos usuários para incluir mais diversidade nas imagens geradas. A intenção era que pedidos como pessoa passeando com um cachorro gerassem imagens com negros, asiáticos e não só brancos, como é o de costume. Só que o efeito prático desse ajuste foram erros históricos bizarros, como a criação de imagens de soldados nazistas negros. Os erros atraíram críticas, especialmente de grupos conservadores, que viram nessas falhas evidências de um viés contra eles por parte das grandes empresas de tech, um discurso bem comum na ultradireita. A disputa entre os woke, como são chamados liberais que se consideram despertos para as questões mais importantes, e os anti-woke,
termo usado para designar os conservadores que são contra pautas inclusivas ou identitárias está dominando a política de uma forma brutal, com consequências bem graves, e esse erro do Google ressalta o desafio das plataformas de tecnologia para tentar equilibrar a representação diversa e inclusiva com a precisão histórica e factual, especialmente quando se trata de conteúdo gerado por IA. Mas é mais do que isso. Numa sequência de tweets, o Yishan, ACO do Reddit, explicou porque essa controvérsia vai além das disputas entre woke e anti-woke e representa um problema bem maior. O Google provavelmente não antecipou nem pretendia esses resultados surpreendentes e esse erro demonstra uma falha na compreensão dos resultados de um grande modelo de linguagem por parte de uma das principais empresas de IA, mesmo numa tarefa que era supostamente simples. Dessa vez, o problema foi só o resultado de fotos e um debate cultural, mas no futuro, uma previsão mal feita sobre como a IA pode se comportar pode desencadear algum processo perigoso ou até mesmo irreversível. O New York Times está criando uma IA para segmentar a publicidade, para melhorar a precisão dos anúncios e evitar colocar em contextos negativos para os anunciantes. A ferramenta ainda está em fase de testes e o jornal planeja expandir após resultados iniciais promissores. Um novo projeto de lei no Senado aqui no Brasil quer justamente regular o uso de IA na publicidade, buscando coibir anúncios enganosos. O projeto exige consentimento e clareza ao consumidor em publicidades que utilizem manipulação de imagens ou voz por IA. Os responsáveis teriam 3 dias para interromper a divulgação de anúncios falsos sob uma pena legal. O game Roblox, favorito da criançada, lançou uma ferramenta de tradução simultânea no seu bate-papo. Ele utiliza o IA para facilitar a comunicação entre usuários de diferentes idiomas. Está disponível em 16 línguas, incluindo português, e essa funcionalidade permite interações imediatas. Você escreve e lê na sua língua e a pessoa do outro lado da tela também. The Florida State Legislature has passed a ban on social media for children under 16 years old. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. He wants parents to have the ability to override the ban, so that option is not included in the measure. So even if he does approve it, it is likely to face significant court challenges. A Flórida aprovou um projeto de lei que proíbe menores de 16 anos de usarem redes sociais. O projeto é bem polêmico e agora está aguardando a aprovação do governador Ron DeSantis, que já expressou necessidade de modificações no texto. A medida exige que as plataformas impeçam o cadastro de menores dessa faixa etária e encerrem contas existentes utilizando métodos de verificação de idade. Uma das principais críticas é que o monitoramento do uso das redes sociais pelos jovens deveria ser responsabilidade dos pais e não do Estado. Também tem uma preocupação com relação à violação da liberdade de expressão, ponto mais celebrado da Constituição dos Estados Unidos. No Reino Unido, essa discussão também está rolando, mas por lá a decisão foi menos drástica. O governo recomendou que as escolas proíbam o uso de celulares durante as aulas para evitar distrações, bullying e também a pressão social. A medida não é obrigatória e permite várias formas de implementação, como deixar os aparelhos em casa ou trancados em armários na escola. A secretária de Educação, Gillian Keegan, destacou que a orientação tem como objetivo promover o aprendizado e a interação social direta entre os alunos. Os críticos argumentam que muitas escolas já possuem políticas eficazes sobre o uso de celulares e veem a orientação como desnecessária. E dizem que o uso compulsivo dos dispositivos ocorre principalmente fora do ambiente escolar. Isso, para mim, não é motivo para você não tentar melhorar no ambiente escolar, onde realmente é para ser de interação social. Aqui no Rio, o município já proibiu o uso de celulares em sala de aula e esse parece ser um movimento apoiado pelos pais. Em São Paulo, os responsáveis pelos alunos do Colégio Vera Cruz enviaram uma carta à direção pedindo a proibição do uso de celular por alunos na escola e o argumento é o mesmo que o do Reino Unido: melhorar a socialização e proteger contra conteúdos nocivos. A direção da escola manteve a proibição em sala de aula, recomendou que os alunos não levem celulares para a escola, mas não ampliou o veto para outros momentos escolares. Eu acho uma insanidade celular dentro de escola. A discussão sobre o impacto dos smartphones na saúde mental dos adolescentes está em alta, e essa mudança drástica nos hábitos em comparação com gerações anteriores tem consequências significativas na vida adolescente. Segundo o New York Times, pelo menos desde 2008, houve uma deterioração na saúde mental dos adolescentes nos Estados Unidos,
com um aumento preocupante nas taxas de suicídio e sentimentos de solidão, especialmente entre as meninas. Paralelamente, confirmando as preocupações do Reino Unido e dos pais em São Paulo, houve uma redução no tempo de socialização presencial e também do sono. O consenso é de que o uso da tecnologia é um fator preponderante nesses problemas de saúde mental. É sempre bom lembrar que essa é a primeira geração já nascida sob a onipresença de celulares e está servindo de cobaia para muita coisa. Essa eu li na newsletter ontem, do Instituto Vero, um pouco antes de gravar esse episódio. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai determinar o futuro das redes sociais e vai julgar as leis do Texas e da Flórida que buscam impedir as Big Techs de censurar vozes conservadoras, proibindo o banimento de candidatos políticos e a discriminação baseada em pontos de vista. O resultado vai determinar se as redes sociais vão ser tratadas como empresas de utilidade pública, que são obrigadas a servir igualmente todo mundo, ou se elas vão ter liberdade editorial, como são os jornais, decidindo sobre o conteúdo que querem veicular. Como o julgamento vai se desenrolar durante essa semana, no episódio que vem eu volto a esse assunto e comento mais detalhes sobre o que aconteceu ou se já teve um desfecho. A Apple lançou um aplicativo dedicado aos esportes chamado Apple Sports, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, junto com o início da nova temporada da Major League Soccer, a MLS, da qual a Apple tem os direitos exclusivos de transmissão. O app apresenta placares, estatísticas, dados de apostas e informações de streaming, também para NBA, NHL, basquete universitário dos Estados Unidos, a Premier League da Inglaterra e a Bundesliga da Alemanha. A União Europeia deve multar a Apple em cerca de 500 milhões de euros por práticas anticompetitivas após uma queixa do Spotify feita em 2019. O Spotify alegou que a Apple restringia a comunicação sobre assinaturas mais baratas disponíveis fora da App Store, o que acabava favorecendo o Apple Music, o aplicativo de música da própria Apple. Se confirmada, vai ser a primeira multa da Apple pela União Europeia, e é uma multa significativamente menor que o máximo permitido pelas regras da UE. O WhatsApp introduziu um recurso que bloqueia a captura de tela da foto de perfil dos usuários, o que aumenta a privacidade e ajuda a prevenir a clonagem de perfis, uma prática bem comum em golpes que simulam a identidade de outra pessoa, né? Aquele chat que você recebe com a foto igualzinha de perfil da pessoa que você conhece, mas que na verdade não é ela. O recurso está disponível só para testadores do WhatsApp Beta e não tem previsão para o lançamento oficial. E não resolve o fato também de alguém conseguir tirar uma foto da tela com outro celular ou conseguir tirar uma foto da tela no computador. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp e no Telegram, me manda um oi para 21 97 969 5848. Você passa a receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, um link para o post no resumido.cc, onde eu organizo todas as reportagens comentadas em cada episódio e serve de canal de comunicação também. Here's a little experiment. Does the hexagon in the middle look concave and indented, or is it convex and bumping out? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Western culture or some other culture that reads from left to right. If you think it's bumping out or convex, you're more likely to be from a culture that reads from right to left. Um vídeo do canal Design Theory explica como a cultura pode influenciar a forma como a gente vê o design e o mundo ao nosso redor, como a tendência de pessoas de cultura ocidentais que leem da esquerda para a direita de ver uma determinada forma geométrica como côncava, enquanto pessoas do Oriente que leem da direita para a esquerda a veem como convexa. A cultura também influencia decisões de design. A marcenaria japonesa, por exemplo, valoriza técnicas complexas que refletem a filosofia Shinto e a estética wabi-sabi, que aprecia a impermanência, a beleza da imperfeição. Até mesmo a linguagem molda a nossa percepção. O vídeo cita um estudo que diz que, ao descrever uma cena, pessoas do Ocidente focam em objetos específicos, enquanto as orientais descrevem a cena como um todo. Tem um monte de generalizações como essa aí, e o próprio youtuber comenta sobre isso, mas traz umas perspectivas legais.
Rock Marciano, com S, não com C, não é um boxer, é um músico, DJ e produtor português que luta há muito tempo pela batida perfeita. Conhecido por reverenciar os ritmos da África lusófona e as suas próprias influências brasileiras, em Meu Camba Jazz Volume 1, gravado entre Lisboa e Amsterdã, ele aplica a ginga ao house afro-latino com um pé no jazz e outro no hip-hop. Pode ouvir que é nocaute. Nesse episódio você ficou sabendo da proposta de um botão de emergência para desligar sistemas de IA, do debate sobre a possível extinção da imprensa tradicional, da discussão em torno da proibição de redes sociais para menores de idade, do direito universal à criptografia, dos problemas enfrentados pela geração de imagens do Gemini, do lançamento da Apple Sports e muito mais. E agora é hora de ajudar. Você pode participar da campanha no catarse.me/resumido, contribuindo financeiramente para a existência desse podcast. Você também pode enviar um Pix para brunonatal@resumido.cc. Se você não quiser pagar com dinheiro, você pode pagar com recomendação. Indica o Resumido para mais gente, é muito importante, ajuda o podcast a continuar crescendo. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também comparece, dá uma moral nas redes sociais do Resumido, comenta, dá like, compartilha com mais gente, que ajuda a firma a crescer. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.